Cláudia, mais uma vez, assim, super obrigado por estar aqui com a gente inaugurando aqui o Florence Talks, né? Nesse bate-papo, em vir para o nosso evento. A gente, de verdade, ficou muito lisonjeado e recebeu de maneira muito especial sua confirmação. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A Cláudia La Selva é diretora de serviços hospitalares e de práticas assistenciais do Einstein. Eu vou deixar você se apresentar um pouco, Cláudia, falar um pouco de você. E a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui sobre coisas do dia a dia, de operação, um pouco de gestão. E seja bem-vinda. Tá bom, primeiro agradecer, para mim é um prazer, você sabe, eu sou uma entusiasta, uma fã aí do modelo que vocês implantaram aqui, acho que é uma oportunidade, né, para o Brasil inteiro aprender com vocês, né, frente a esse desafio que a gente tem hoje nos hospitais. Então, super agradecida e muito feliz de estar aqui com você. Obrigado, Cláudia. Prazer é nosso. Eu queria começar, Cláudia, te perguntando um pouquinho sobre o tema de experiência do paciente, que é um tema que você vai falar aqui para a gente hoje. E você hoje você está num cargo de gestão, é diretora responsável do melhor hospital da América Latina. Eu vi que recentemente vocês ganharam isso, e super disruptivo no que tange a tecnologia, né? Como é que você vê essa questão da tecnologia aliada à experiência do paciente? Você consegue compartilhar um pouquinho a visão de vocês e como isso tem impactado a experiência do paciente Einstein nos últimos anos? Acho que o primeiro ponto o Einstein tem investido muito em tecnologia para a melhoria da experiência do paciente, na nossa visão, como a tecnologia como uma ponte, né, entre a qualidade técnica e a qualidade que a gente quer entregar no cuidado humanizado. Para a gente, a tecnologia é uma ponte. Não é, per si, o fim e muito mais um meio, né? Então, tem sido um meio, essa visão, para entregar uma jornada mais ágil para o nosso paciente, né? Uma jornada mais segura e mais personalizada, né? Então, é essa a visão do uso da tecnologia. E eu posso dar N exemplos para você de como a gente tem feito isso. Nós somos, como você sabe, uma instituição que tem um foco irrestrito na excelência do cuidado, na qualidade e na segurança do paciente. Então, o primeiro uso da tecnologia é com essa visão de melhorar a segurança do paciente. Então, o uso de inteligência artificial, né, aplicada no desenvolvimento de diversos preditores, por exemplo, de piora clínica do paciente, para que a gente consiga identificar precocemente e isso auxiliar as equipes no processo de tomada de decisão para evitar falhas, evitar atrasos, se antecipar. Então, acho que esse é um dos usos que a gente tem feito de maior importância, em prol da segurança do paciente, né? No diagnóstico por imagem, diversas ações para melhoria da segurança, mas grande parte o uso de inteligência artificial. A inteligência artificial ainda usada para melhorar a eficiência operacional, trazendo mais agilidade no atendimento aos pacientes, trazendo melhor satisfação. Então, quando eu uso a inteligência artificial, por exemplo, para predizer as entradas na minha unidade de primeiro atendimento, para predizer o volume de pacientes que eu vou ter nos próximos dias, eu consigo fazer uma melhor gestão entre a minha capacidade e a demanda de pacientes que eu vou ter. Com isso, eu me antecipo a diversos fatores. Eu evito atrasos, eu planejo a demanda. Tudo isso tem contribuído para melhorar a satisfação do paciente. Outros usos. Quando a gente pensa em otimizar a atividade dos profissionais, as diversas tarefas repetitivas, né, mas são importantes, são necessárias, e que com a automação eu consigo diminuir a carga de trabalho dos profissionais
melhorando para eles, inclusive, os aspectos de saúde mental, de carga de trabalho, e liberando tempo para efetivamente eles estarem mais próximos aos pacientes, né? Com mais tempo dedicado na ponta. E os pacientes têm se beneficiado também à medida que eles ficam mais empoderados, né? Porque tem interação com seu prontuário eletrônico, tem acesso a chatbots em que eles podem tirar dúvidas, ter orientações, um grau cada vez maior de engajamento, de empoderamento dos pacientes por meio dessas tecnologias. A telemedicina, né? A telemedicina que propicia um acesso mais rápido, que propicia mais acesso. Quanta coisa, hein, Cláudia? Muita coisa. Eu só de sua fala aqui, e você está falando, eu me remeto ao que eu estava comentando com você, né? Há uma semana atrás eu tive meu pai internado no Einstein, eu acompanhei ele numa cirurgia e eu experimentei exatamente isso, né? E como a tecnologia, como você trouxe, ela não é um fim, mas ele é um enabler, uma ferramenta, né? Então a gente experimentou, eu falo aqui enquanto cliente, né? Não só aqui enquanto entrevistador, de todos esses aspectos que você trouxe, né? Que eu vi você falar da tecnologia como um potencial otimizador da experiência do paciente, da segurança, né, da qualidade feita, da otimização das pessoas que trabalham lá e como uma ferramenta de engajamento do paciente e da família no seu próprio cuidado, né? E nesse último ponto, eu me lembro que no quarto a gente tinha um tablet, né? E a gente podia acessar o prontuário, evoluções, então isso trazia um aspecto, eu diria, de engajamento e sobretudo de transparência, né? Nós somos aqui, nós cooperamos com o cuidado do qual vocês fazem parte, né? Então eu fico muito feliz de ouvir você trazer isso de uma forma tão clara, porque às vezes eu acho que as pessoas pensam que a tecnologia ela é fim, que ela vai resolver as questões de experiência, de engajamento. Na verdade, ela é uma ferramenta a mais, né? Eu até isso casa já com uma segunda parte que eu queria trazer um pouco para você, de como, com cada vez mais incorporação de tecnologia, mas como as soft skills elas se tornam ainda imprescindíveis, né? E talvez ainda mais importantes, né? Porque a gente vai precisar lidar com esse arcabouço de tantas ferramentas, né? Eu me remeto nessa conversa eu vi uma entrevista certa vez com o Daniel Branco, não era exatamente sobre tecnologia, mas ele falava todas as profissões que elas são pautadas exclusivamente por assimetria de conhecimento, elas vão ser reinventadas, porque a informação está disponível, a tecnologia vem ganhando cada vez mais, então trazendo o ponto. Em sua visão, e conhecendo até um pouco, né, da Florence que você esteve visitando, juntando todos esses modelos assistenciais, qual é o papel dessas competências soft, né, ou essas habilidades nesse tema de experiência do paciente, engajamento? Acho que num cenário crescente de uso de dados, de tecnologia na nossa prática, as competências técnicas, elas serão, as competências não técnicas serão cada vez mais importantes. Né? Acho que existe a expectativa do paciente em relação ao cuidado humanizado. Né? E é impossível, né, a gente imaginar o cuidado sem a empatia, sem a atenção, sem a percepção das necessidades e do momento do paciente. Né? Então, acho que a competência não técnica, destaco, por exemplo, relacionamento, comunicação, né? São competências a serem desenvolvidas. Né? Então, o Einstein hoje investe muito no desenvolvimento das competências não técnicas dos profissionais. Né? Comunicação, por exemplo, não é uma habilidade inata de todos. Né? É possível treinar comunicação. Imagina o desafio num ambiente de alta complexidade, né? Com várias unidades, centro cirúrgico, emergência, tudo chama para uma fragmentação dessa comunicação. Tudo chama. Quando a gente olha
assim, a continuidade ou a expectativa da consistência, né, no cuidado, nos padrões. De nada adianta, né, um profissional ser empático, ter uma boa comunicação e o próximo, né, destruir o que a gente fez. Então a gente acredita muito que é possível treinar, né? Que há ferramentas também para que a gente consiga desenvolver essas competências, né? Por exemplo, pensando em comunicação entre as equipes, nós usamos uma ferramenta que é o Safety Huddle, né, que ele propicia um momento em que a equipe para e discute os aspectos centrais dos pacientes que estão na unidade, o que é crítico, o que a gente tem que observar em conjunto, o que não pode fugir do nosso olhar, né? Na passagem de plantão, a gente usa o SBAR, por exemplo, né? Que é aquela ferramenta que você cataloga, né? Com um olhar clínico, a identificação da situação do paciente, né? O que tem por trás, né? Qual é a avaliação e quais são as recomendações. E nivela, zera com as equipes, né, as questões clínicas relevantes para aquele paciente naquele momento. Qual que é o plano hoje? Então, enxergo este desenvolvimento como fundamental. E parece óbvio, né, Cláudia, mas a gente vem de uma cultura que, de uma maneira geral, acha que a comunicação ela não precisa de estrutura, né? E você traz exemplos assim de você estruturar a comunicação e como isso é importante em processos altamente complexos, como é o ambiente hospitalar. Qualificação, treinamento e uso de ferramentas, né, que já se mostraram úteis, que já foram testadas, né? Acho que, obviamente, a gente pode fazer testes, pensar em alternativas, né? Mas não é preciso reinventar a roda, né? A literatura é amplamente disponível para a gente consultar modelos de sucesso que trazem resultados, que melhoram desfechos clínicos, que melhoram a experiência das equipes e dos pacientes. Uma das coisas mais impactantes, eu me recordo quando eu te escuto, quando a gente desenhou o modelo da Florence lá em 2017, foi o momento que a gente estruturou um roteiro para a reunião familiar. Quais são os pontos-chave que a gente não pode deixar de convidar essa família a dormir sobre esse assunto, porque às vezes as respostas não estão lá, né? E isso ficou claro também para as pessoas, exatamente isso que você trouxe. Não é uma ciência de foguete, mas se trata de a gente botar o paciente e a família no centro e estruturar o que a gente faz num sistema que tende a ser multiplamente complexo, né? Acho que é isso. E a gente vai melhorando, né? Você faz um primeiro instrumento, você usa e você vai melhorando as suas ferramentas. Eu acho que isso faz parte, né? Não precisa a gente estudar 20 anos para botar um protótipo para rodar, né? A gente aprende muito mais, né, Cláudia? Não, muito pelo contrário. Hoje a gente tem aprendido, né? Se você tem uma solução, implementa, testa 3, 4 dias, faz a melhoria que for necessária, testa de novo, né? O ótimo é inimigo do bom e brevemente a gente consegue, de maneira estruturada, enxergar os efeitos de uma ação, né? Com metodologia, com cultura de ter um olhar ágil, de agilidade, é perfeitamente possível. E parece tudo muito óbvio, né? Mas isso, eu não sei se você concorda comigo, mas isso não faz parte da formação da gente enquanto profissionais de saúde, né? Eu me lembro que quando eu comecei a seguir uma carreira de gestão e de empreender, uma das coisas que eu me dava conta era como, enquanto médico, enquanto profissional de saúde, eu estava quase que treinado a só tomar decisões com informações exaustivas, né? E só experimentar depois de esgotado completamente o assunto. E a gente descobre que para a vida isso não existe, né? A vida é um 80-20 com segurança, né? Isso aí. Eu vejo que a pandemia ensinou muito a gente nesse sentido, tá? Acho que pelo fato do desconhecimento prevalecer, né? E a gente está diante de doenças extremamente graves, né?
e está diante de cenários em que nós precisamos de recursos e o processo de tomada de decisão ele passou a ser diferente, né? A gente teve que começar a tomar a decisão com base em menos dados, em menos informações, né? Não que as decisões não fossem pensadas, elas foram, mas elas precisavam acontecer. Sociais, né? E não acontecer traria muito mais prejuízos do que se você tiver que voltar atrás em algum ponto, né? Tanto do ponto de vista clínico quanto de gestão. Então, acho que tem essa questão de como nós fomos formados, né? Mas eu vejo 2020, 2021, a gente teve como que uma disrupção nesse assunto. Eu espero que a gente não retroceda, né? E acho que a gente mudou de verdade. Espero que seja um legado, né, Cláudia? É isso aí. Cláudia, Ao menos um bom legado. Um bom legado, né? Que a gente tem esse bom legado dessa época. Eu queria trazer um tema aqui um pouquinho diferente da experiência do paciente, Cláudia, mas falando um pouco do sistema de saúde e explorando um pouco de sua experiência enquanto gestora. A gente vem de uma cultura assim, extremamente, além de hospitalocêntrica, muito médico-cêntrica, né? Onde as decisões são muito pautadas no médico e muitas vezes de uma forma muito vertical. Uma das coisas que a gente redesenhou na Florence, que está muito ligada à entrega de valor da gente, é de fato ter uma cultura mais multidisciplinar, mais interdisciplinar. Um exemplo disso é que quem começa na visita médica apresentando o caso é o técnico de enfermagem. Essa é uma forma da gente dar protagonismo para ele, incluir no cuidado, assim como os outros profissionais, né? Que sugestões ou dicas você daria para instituições ou gestores que estão assistindo a gente nesse momento e que têm a aspiração de, assim como Einstein, assim como a Florence, fomentar uma cultura que ela seja mais interdisciplinar e menos direcionada apenas para o médico, né? Conta um pouco de sua experiência. Eu imagino que você tem boas histórias sobre esse tema. Acho que ainda, né, essa é uma cultura prevalente, né, em grande parte do Brasil, né? A cultura é centrada na decisão do médico, o restante da equipe obedece. Sim. O modelo, a gente pensar também que cuidado só existe em hospitais, né, que os hospitais entregam o melhor cuidado. Eu vejo que o que vocês implementaram, né, que na verdade, é um modelo assistencial, né? Essa é a base do modelo assistencial, é um modelo de assistência interdisciplinar, né, em que o cuidado é centrado na pessoa. É o mesmo modelo que nós implementamos no Einstein. Acho que cada profissional da equipe, o técnico, o enfermeiro, o médico, ele tem algumas respostas. Aquelas respostas para as quais ele foi preparado, né? Mas ele não tem todas as respostas, né? Todas as respostas, né, serão obtidas neste momento, né? Quando a equipe interdisciplinar se junta e tem este olhar holístico para o paciente. Um só né? time, né? É um time focado no doente. O foco não é a tarefa, o foco não é a prescrição, a atividade, o foco é a necessidade com o olhar do paciente. Então, isto não é fácil, né? Porque a gente não aprende assim. É um exercício que a gente faz todo dia de verdade, né? Como é que a gente pode começar, eu penso, você me pergunta. Começa com perguntas básicas, né? Quem começa a falar? Quem tem que ouvir? Para quem? Né? Então, o desenho do modelo assistencial é fundamental. E acho que tem um tópico que é muito importante, que contribui muito, é trabalhar com segurança psicológica. Né? Nós temos treinamentos na nossa instituição em que nós exercitamos isso.
Então tem um treinamento que chama HCRM, que a gente adaptou da aviação, porque isso é fundamental, né? Em indústrias que trabalham, tem muitos riscos à segurança, é fundamental as pessoas criarem uma cultura de ouvir, né? De não rebater qualquer informação, das pessoas não terem medo de se colocar. Então, a gente treina a segurança psicológica para que as pessoas tenham total liberdade para colocar suas ideias, para fazer sugestões, para fazer questionamentos. Né? Quantas vezes um questionamento de um técnico de enfermagem, ele traz uma informação importante que a gente para, porque ele está todo dia na beira do leito. Né? Então, este é um modelo em prol da segurança do paciente. Esse é um modelo em prol de um olhar de jornada, de um cuidado integrado. Né? É a razão da gente existir. É isso aí. É isso. Né? Então, acho que desenhe um modelo, né? E trabalhe segurança psicológica no dia a dia por meio de treinamentos. Também a gente treina isso perfeitamente. Eu te escutando, né, eu vejo numa outra dimensão na conversa, e não mais como paciente ou em uma reunião formal, mas como esses aspectos da cultura, elas são importantes, né? Enquanto você falava, eu me lembrei de uma história que a gente viveu na Florence sobre esse tema, quando a gente estava implementando a unidade Recife, determinada visita multidisciplinar, uma enfermeira fez um questionamento à médica do tipo, olha, um questionamento completamente pertinente, do tipo, será que a gente não deveria, em paralelo a esse processo de reabilitação, estar convidando a família dessa paciente a estar pensando sobre quais são os cenários futuros, inclusive de fragilidade, o que pode acontecer, né? E aí a médica respondeu assim, olha, não tem indicação, se tivesse indicação eu já teria feito porque eu sou a médica, né? E eu estava presenciando essa visita. E aí depois da visita eu chamei a médica para conversar, a gente estava começando a operação, era uma pessoa que estava começando a trabalhar com a gente, e falei, olha, pega o conteúdo que essa enfermeira falou sobre o cuidado do paciente, né? Imagina que esse mesmo conteúdo quem falou não foi ela, foi Lucas, né? Que sou seu colega, sou médico. Você percebe que talvez você ia reagir completamente diferente, né? Você percebe que existe um interesse genuíno da equipe multi, né, de trazer o melhor cuidado para o paciente, e a partir do momento que você trata não o conteúdo, mas o interlocutor, que a gente sai de onde a gente nasceu para existir, né? E ela me olhou assim meio surpresa, tipo, como ninguém nunca me fez essa provocação, né? E eu falei, olha, se você acha que o que eu estou te falando faz sentido, você está no lugar certo para você trabalhar, e você é bem-vindo aqui para a gente treinar isso junto. Se não faz sentido nenhum, talvez de verdade esse não seja o lugar para você trabalhar, né? Então, são sobre essas construções dessas histórias, né, Cláudia, aí da cultura e de tudo isso. É interessante observar que isso muitas vezes existe entre os próprios profissionais médicos. Sim. Né? A gente pensa que existe esse gradiente de autoridade só entre médicos e enfermeiros. Quando a gente olha as equipes médicas... É o R1 que opinou, né? É isso. Ou entre cirurgiões, sim, e muitas vezes o clínico ou o anestesista, né? Isso é algo que a gente precisa combater. Combater é uma palavra forte, mas trabalhar, né? Com posturas como a sua, né? Em todos os níveis. Você usou Você trouxe para mim uma coisa nova que eu vou depois te pedir mais detalhe e vou pesquisar, mas treinamentos sobre segurança psicológica. A importância disso para a gente fomentar essa cultura, né? Isso eu falo para os demais diretores da Florence, eu falo, talvez o papel mais importante da gente aqui é da gente ser guardiões da cultura e fomentar um ambiente de segurança e honestidade intelectual, né? Então, acho que esse é uma das principais funções da gente. E fico muito feliz de ouvir de você e de ter a possibilidade de ampliar um pouco isso. Desculpa. Cláudia, eu tenho duas perguntas mais que queria fazer para você. Uma delas é
conhecendo um pouco o papel da Florence, que decidiu se posicionar assim, exclusivamente como transição, né? Então a gente faz reabilitação intensiva post-acute hospice, né? A gente não faz longa permanência, não é um ELPI. Esse modelo de post-acute de hospice, que ainda é muito incipiente no Brasil, mas que a gente já vê muito maduro em outros países, né? E até por um tema de sustentabilidade, de deshospitalização de uma população cada vez mais complexa, mais idosa. Eu queria ouvir um pouquinho sua visão, né? Considerando ainda que no Brasil isso é muito incipiente e que, infelizmente, até em alguns lugares, alguns hospitais olham não como se fossem complementares, mas quase como se fossem competir por um mesmo nicho, quando, na verdade, a visão da gente, do Einstein, a gente tem conversado, é de uma complementariedade, num cuidado de ponta a ponta, né? Eu queria ouvir o que você pensa sobre a importância desse modelo da Florence. Como eu te disse, sou fã, né? Acho que é absolutamente inovador. Para a gente aqui no Brasil é inovador. Acho que este modelo de transição vem suprir, né, uma lacuna que a gente tem hoje, que é muito clara entre o hospital de agudos e este retorno, né, à atenção primária, né? Onde você é cuidado, onde você vai fazer reabilitação, né? A gente tem uma lacuna enorme. Eu vejo que hoje o modelo de vocês de uma reabilitação intensiva, né? E um cuidado paliativo na sua essência, né? Ele traz grandes ganhos, né? Tanto especialmente para o paciente, né? A gente percebe um ganho de funcionalidade mais breve, né? Para que o paciente possa retornar à situação anterior ou caminhar para a melhor condição possível no ambiente mais adequado, né? Modelo em que a gente mantém esses pacientes em hospitais de agudos, né? Acho que tem uma relação muito grande com o modelo de remuneração. Tá? Acho que hoje os hospitais, as clínicas, né, as operadoras, elas remuneram por volume, alta complexidade, né, é melhor remunerada. Acho que é importante nós passarmos por uma discussão de enxergar os diferentes custos e os diferentes desfechos, para daí ter uma ideia realmente do valor, né? Qual é o valor que um hospital de transição, uma clínica de transição agrega para o paciente, para as operadoras, para o sistema de saúde, né? Como um todo. Então, acho que passa por uma discussão de modelo de remuneração, mas a gente precisa conseguir mostrar os resultados, os desfechos, o impacto na satisfação, né? O impacto em custos, né? Hoje, assim, diversos hospitais, né, quando não sofriam pressão por demanda, né, achavam interessante ter esse paciente. Hoje, que a gente tem uma pressão por demanda, todos querem deshospitalizar. Mas este processo, ele precisa ser coordenado, planejado, com objetivos claros, né? Porque senão o que acontece habitualmente é um insucesso, né? O que a gente vê, este paciente sai, mas ele tem complicações, ele retorna, ele reinterna, às vezes numa situação pior, né? Então, conseguir trabalhar como vocês trabalham no modelo de vocês de reabilitação intensiva ou de cuidado paliativo ou de continuidade do cuidado em alguns casos, né, pós-cirúrgicos, né, é muito interessante para que a gente viabilize os hospitais de agudos, né, e para que a gente consiga, para esses pacientes, realmente exercer um cuidado planejado, um cuidado
digno, né? Com metas, com objetivos claros, que vão levar de verdade para o melhor desfecho, com a família junto. Isso é um diferencial que eu acho sensacional no modelo de você. Você falando, eu estou me lembrando um pouco que é muito importante a vocação da instituição, né? O que é que a gente nasceu para fazer, né? Então, você ter é um clichê, mas é extremamente verdadeiro, né? O paciente certo no lugar certo para fazer a coisa certa, né? E isso é muito importante, né, na jornada de cuidado, e envolve a gente ter esse olhar amplo. Cláudia, a gente está chegando no finalzinho aqui, se deixar eu vou conversar aqui a manhã inteira. Eu tenho uma última pergunta aqui para te fazer, que é um pouco sobre a parte de desenvolvimento pessoal e trilha de carreira, né? Muita gente que está nos escutando aqui tem uma admiração enorme por você. Quando a gente anunciou sua fala no simpósio da Florence, abre aspas, um dos comentários que a gente ouviu foi: evento com a Cláudia Laselva é um acontecimento, já vou escolher a roupa para ir, imperdível, fecha aspas. Então eu queria aproveitar esse fechamento aqui, para que recomendação você daria para tantos profissionais de saúde que estão assistindo a gente agora e que estão pensando em engajar numa carreira de gestão, né? Bom, primeiro, assim, tenho que dizer, eu fico muito tocada quando eu ouço que a minha carreira, a minha presença inspira as pessoas. Fico mesmo, né? E, por outro lado, eu vejo assim, a minha trajetória não é diferente, é muito parecida com a trajetória de outras mulheres, de outros profissionais de saúde que começaram na assistência, que a gente brinca, né, na enfermagem, a gente fala, começaram carregando comadre, né? Não é diferente, mas sempre, né, quando eu comecei e até hoje, né, com aquele brilho no olhar, com um olhar atento para o paciente, com o coração cheio de propósito. E eu vejo que o que me trouxe até aqui foi a paixão pelo cuidado, que é uma coisa forte em mim, assim, na assistência, na gestão. Mas eu nunca deixei de investir no aprendizado, né? Então, fiz minhas especializações, fiz MBA, Executivo em Gestão de Saúde, fiz mestrado, agora estou fazendo o doutorado. Então, acho que buscar o aprendizado de maneira contínua, né? Mas sem perder o olhar para a assistência, né? Sem perder o olhar para as necessidades da equipe, para as necessidades dos pacientes. E acho que outro ponto muito importante, né, além de ter sempre forte o propósito de buscar aprendizagem, é buscar sempre boas referências, pessoas, né, que sejam boas referências. Fazer conexões, né? Hoje a gente tem aprendido que nesse mundo globalizado não tem nada mais importante do que fazer boas conexões, né? Dentro da sua instituição, fora, né? Fundamental. E enfim, acho que liderar, né? Liderar não é sobre mandar, né? Liderar, eu enxergo, é servir de verdade, é inspirar, é construir junto, tá? E a gente nunca precisa esperar um cargo, né, para começar a liderar. A gente lidera no dia a dia, né? Por propósito, por exemplo, né? E a gente tem a oportunidade de fazer isso na assistência todos os dias e começar este exercício, né? De influenciar positivamente, né? De construir junto, de criar pontes. Eu, felizmente, assim, acho que a minha trajetória foi uma trajetória de um crescimento bem gradativo. Isso me trouxe muito aprendizado. E acho que a geração de hoje tem muita pressa, né? Muita pressa de tudo acontecer. Acho que a gente tem que investir, né, em tudo isso que eu falei,
e vai com calma. Calma. Se é um desejo, né? Constrói essa jornada. Acho que é isso. Legal, Cláudia. Muito obrigado. Assim, a gente não podia começar assim o primeiro Florence Talk assim de maneira mais inspiradora. Inspirador para quem vai ouvir a gente, inspirador para mim por participar dessa conversa e ouvir um pouquinho de você, Cláudia. Super obrigada. Muito obrigado. Muito feliz. Obrigada, Lucas, e parabéns pelo evento. Muito legal. Obrigado, Cláudia. Eu sempre fui um bom companheiro da minha intuição. Você sempre respeitou sua intuição? Sempre respeitei minha intuição. Segundo, eu gosto muito de uma frase da Frida Kahlo que diz: onde não puderes amar, não te demores. Então, não tenho a menor dificuldade em fazer mudanças se eu perceber que ali, óbvio que com responsabilidade, com cuidado, mas se ali não é um local para eu ficar, eu faço transições.